Boa noite. Boa noite. Estamos nós aqui novamente para a gente falar de um tema muito especial, muito legal. Esses dias eu tenho falado muito sobre ele com algumas pessoas, por isso eu tomei a decisão de falar hoje sobre ele, nessas lives que eu tenho feito durante essas semanas. Nós estamos já na segunda semana consecutivas dessas lives às 10 horas da noite. Glória a Deus por isso. Eu tenho sentido o encargo da parte do Senhor de fazer essas lives temáticas, né? Com vários temas. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Ana Carla, de Cristais. Glória a Deus. Que bom que vocês entraram. Boa noite, Bianca Ferreira. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que vocês entraram. Me ajuda aí a chamar a galera. Tá baixo o som? Vou aumentar aqui, peraí. Deixa eu aumentar. Tá no máximo aí. Aumentou? Como que tá aí? Me dá o feedback. Aqui tá o máximo. Às vezes é no seu celular aí. Olha aí se já melhorou o som. Me dá um feedback aí. Melhorou? Que bom. Me chamar o pessoal aí. Hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Deixa eu arrumar o celular aqui que ele tá querendo cair. Pera aí. Isso. Nós vamos falar de um tema hoje muito especial, que é sobre o medo. Vocês têm medo aí de alguma coisa na vida de vocês? Vou escrever aqui. O tema de hoje é sobre o medo. Então, vamos lá. Irmão Marquinho, que bom que o senhor entrou. Tudo bem com o senhor? Hoje nós vamos falar sobre esse tema, o tema sobre o medo. Existem vários tipos de medos, né? Medo, ainda mais nessa época em que a gente tem enfrentado tantas coisas, né? Então, existe o medo de ficar doente, o medo da pandemia, o medo de não agradar todo mundo, o medo de não ser aprovado por todo mundo, o medo de ser rejeitado, o medo de ser criticado. Então, existem vários tipos de medo. E aí, hoje nós vamos conversar sobre esses medos. O que esses medos fazem, né? E o que o medo pode causar na nossa vida. Boa noite, Yara. Um abraço, querida. Deus te abençoe.
Giniele Silva, boa noite. Então, nós vamos falar agora sobre vários tipos de medo. O principal, que eu acho muito, assim, essencial a gente falar nos dias de hoje, é o medo de ser rejeitado. Nossa, quantos jovens e quantos adolescentes fazem coisas que às vezes nem querem fazer por medo da rejeição, por medo de não serem aceitos, né? Por medo de serem criticados, serem excluídos. E às vezes leva isso para a fase adulta, leva isso para casamentos, para relacionamentos de amizade. Ontem a gente conversou um pouco sobre amizades tóxicas, né? Como que a gente lida com esse tipo de amizade. E hoje a gente vai falar um pouco sobre medo. Tem o medo que ele é preventivo, né? Então, por exemplo, você precisa ter um certo medo de andar em alta velocidade, porque esse medo te protege de um acidente, esse medo te protege de atropelar alguém, né? Esse medo te protege de várias coisas. Então, esse tipo de medo é segurança, né? É um medo preventivo, é um medo saudável que ele te previne as coisas. Mas existem certos medos na vida da gente que trava a gente. Medo de falar em público, medo de começar um projeto novo, medo de entrar num emprego novo, medo de falar coisas. Bom dia, Maria, José, Deus te abençoe, boa noite, né? Bom dia não, Maria, boa noite, né? Regina, boa noite, a paz do Senhor, querida. Que bom que você entrou. Então, esse medo que trava a gente precisa tratar ele, né? A gente não pode deixar o medo nos consumir. Medo da pandemia, medo da morte, medo trava. O medo, ele impede a gente de crescer. E o que a palavra de Deus fala? Que o amor do Senhor Jesus lança fora todo medo. E isso é uma bênção a gente saber. Por quê? Porque quando a gente sabe dessa verdade, o medo vai embora. Por quê? Porque o Senhor tem cuidado de nós. O medo, ele trava, mas quando você crê que o amor de Jesus lança fora todo medo na sua vida, quer dizer, o amor de Jesus te dá a garantia que ele tem cuidado de você, que ele tem te livrado da morte, que ele tem te livrado de todo mal, que ele tem te livrado de várias coisas que ainda você nem sabe. Então, o fato de você se lembrar que ele te ama, que ele tem um propósito na sua vida, que ele tem te guardado, que ele tem te protegido, que ele tem te dado a provisão todos os dias na sua mesa, o amor dele, os sinais dele estão nas coisas mais simples da vida. Todos os dias você tem o que comer, todos os dias você tem o que vestir, todas as vezes você tem aonde dormir. Isso é o amor do Senhor sobre a sua vida, é o cuidado dele sobre a sua vida. Se você está com saúde, que é a maior riqueza que a gente tem, é a saúde, ainda mais nos dias de hoje. Então hoje a gente vai conversar sobre esses medos e como lidar com ele, né? Como lidar com esses medos que travam a gente, que impedem a gente de crescer, que impedem a gente de alcançar alvos maiores, principalmente quando se trata de algo novo. Tudo que é novo nas nossas vidas traz um certo medo, traz uma certa insegurança, traz um certo frio na barriga, traz algo assim que a gente fica meio receoso, mas a gente precisa ir com medo mesmo assim, porque é como eu aprendi uma vez
que assim, quando você está com algo dentro do seu coração e você deixa aquele medo te parar, né? O medo não impede você de começar algo novo, como por exemplo, né? O Senhor colocou no meu coração essas lives que eu tenho feito às 10 horas da noite. Deus colocou um pouco no meu coração sobre isso, de eu falar sobre isso. Então eu tinha duas opções: deixar o medo entrar no meu coração e me travar e eu nunca fazer essas lives, ou vir com medo mesmo, né? Então eu tinha essas duas opções. Boa noite, Emerson. Boa noite, Saira. Quanto tempo, Saira? Sumida. Sara, glória a Deus que você entrou. Sara Martins, boa noite. Então, o medo é algo muito sério e que a gente precisa lidar com ele. Então, é super normal a gente sentir medo de algo novo, né? Você não conhece, é um ambiente novo, você não sabe o que vai enfrentar, mas você não pode permitir o medo te travar, o medo te paralisar, o medo não deixar você agir, o medo deixar, né? Você deixar o medo te parar. Então, tem certas coisas que a gente precisa fazer perguntas. Então, se você está num projeto novo e está com medo de começar, geralmente as pessoas que andam com medo, elas andam com um pensamento assim: ah, mas e se der errado? Ah, mas e se acontecer isso? Ah, mas e se isso? Mas e se isso? Ah, mas e se acontecer aquilo? Então, essa frase está sempre na mente delas. Ah, mas e se? E se? Quando esse tipo de frase vem na cabeça da gente, na mente da gente, o que a gente precisa nos perguntar? Mas quem falou que vai dar errado? Mas quem falou que vai acontecer isso? Mas quem falou que é certeza que vai dar errado? Você precisa se questionar. Você precisa falar, porque palavras têm poder e essas perguntas bloqueiam a sua mente, sabe? É como se desse um choque nela no sentido assim: por que você está pensando isso? Baseado em que você está pensando isso? Quem falou que isso é verdade? Ontem mesmo eu estava comentando aqui. A nossa mente, ela mente pra gente. Toda hora. Toda hora. Fala que vai dar errado, fala que não vai dar certo, né? Fala que vai ser criticado, vai ser rejeitado, vai ser impedido. Você precisa declarar as verdades do Senhor sobre a sua vida. Eu sou abençoado. A bênção e o favor de Deus está sobre mim. Então, isso que eu vou fazer já deu certo. Já deu certo. Né? A primeira coisa que a gente precisa fazer, por exemplo, em um projeto novo, é colocar nas mãos do Senhor. Orar, pedir a direção de Deus, a dependência de Deus. Você fez isso, a próxima etapa é a ação, a atitude. Mesmo com medo, mesmo com vergonha, mesmo com receio. E assim, o medo não tem outra forma de enfrentar ele, né? Aliás, não tem outra forma de vencer ele a não ser enfrentando ele. Você precisa enfrentar os seus medos. Por quê? Porque se você não enfrentar, eles vão aumentar, eles vão crescer, eles vão ficar maiores que você, ao ponto de chegar num estágio que você não consegue mais controlar. Tem pessoas que passam mal de medo, de ansiedade, de pavor, né, de apavoramento. Isso não é legal, isso não é saudável, não é isso que Deus tem para nós. Então a gente precisa lidar com isso. Então a gente vai conversar hoje sobre algumas coisas que facilitam esse enfrentamento do medo. Primeiro, você precisa identificar os seus medos. Você tem medo de quê? Identificou?
Baseado em que você tem medo disso? Qual a probabilidade disso acontecer? Quais as possibilidades disso acontecer? Porque às vezes a gente coloca de uma forma como se fosse acontecer amanhã. E não é assim que as coisas, né, acontecem. Principalmente as pessoas que são muito mediatistas, né, que gostam das coisas para antes de ontem. Então, o medo delas parece que é maior do que o dos outros. Ah, mas e se acontecer isso amanhã? Ah, mas e se acontecer isso comigo? Quem falou que vai acontecer? Quem falou? Aonde que está escrito isso? Porque quem tem medo vê aquilo como uma sentença. Vai acontecer. Não, não vai. Até tem uma palavra lá em Jó que fala, né? Aquilo que eu tanto temia me sobreveio. Então, quanto mais a pessoa tem medo, mais a pessoa atrai aquilo que ela tem medo. Então, por isso que a gente precisa enfrentar esses medos. Até tem um livro que eu estava lendo esses dias, Mais Esperto que o Diabo. E lá nesse livro fala que existe uma força no universo, né? Existe uma energia no universo que você atrai aquilo que você tem medo, aquilo que você crê, tanto para o bem quanto para o mal. Então, você atrai aquilo que você acredita. Então, se você colocar na sua cabeça que você tem medo, muito medo, de tal coisa acontecer, todos os seus sentimentos são voltados para aquela coisa. Todos os seus pensamentos são voltados para aquela coisa. Então, o que vai acontecer? Exatamente aquela coisa. Então, a pessoa só fala disso, só vê coisas disso. Por isso que nesse tempo que a gente tem vivido, é legal ter informação? Mas tudo demais passa. Tudo demais passa. Então, como que o nosso medo é alimentado? Com tudo que você vê, com tudo que você ouve, com tudo que você escuta. Então, a pessoa fica na televisão o dia inteiro, colhendo notícias da pandemia o dia inteiro. O que vai acontecer? Ela vai alimentar o medo da pandemia. Ela vai alimentar o medo dessa doença. Ela vai ficar temerosa, ela vai ficar ansiosa. Então, não é legal. É como eu estou falando. Ter informação é legal, mas tudo demais passa. Quando te gera medo, não é legal mais. Aí tem que parar, né? Então, muitos jovens enfrentam o medo da rejeição. Rejeição na roda de amigos, rejeição na escola, rejeição na igreja, rejeição na liderança, rejeição de pessoas que elas amam, rejeição dos pais, rejeição de tudo. E o que é a rejeição? É a pessoa não dar credibilidade naquilo que você está falando ou fazendo. Então, a rejeição é um dos piores sentimentos do ser humano. Quando alguém se sente rejeitado, é muito triste, porque tudo ela caminha naquela visão assim. Se tem duas pessoas conversando, e se uma das pessoas olhou para ela coloca na cabeça que as duas pessoas estão falando dela, que o assunto é sobre ela. E às vezes não existe isso, é coisa da cabeça dela. Mas por quê? O sentimento de rejeição faz com que ela pense dessa maneira. Então, o medo de ser rejeitado é um dos piores medos que existe, porque ele desencadeia várias coisas. Então, o jovem ou adolescente que tem medo de ser rejeitado na roda de amigos, ele vai ter medo de ser rejeitado num emprego novo, numa entrevista de emprego. Ele vai ter medo de ser rejeitado quando ele for para a faculdade. Ele vai ter medo de ser rejeitado no casamento. Ele acha que nunca vai encontrar uma pessoa porque ele é rejeitado. Então, esse tipo de medo precisa ser tratado, precisa ser
analisado, precisa ser enfrentado. Não há como vencer o medo a não ser enfrentando ele. Então, você precisa identificar o medo. Eu tenho medo de quê? Disso. Mas qual foi a origem desse medo ter nascido? Ele nasceu como? Baseado em quê? A partir de qual acontecimento? Ah, foi por causa desse acontecimento. Então, você precisa tratar aquele acontecimento dentro de você. Algum tempo atrás, eu estava conversando com uma moça e ela falou para mim que é travada em escrever, que ela não gosta de escrever, que ela tem medo de escrever. E eu achei aquilo muito curioso. Eu falei assim, mas por quê? Assim, por que você tem medo de escrever? Ah, porque da onde que nasceu esse medo? Eu perguntei para ela. E aí ela falou para mim que quando ela estava na escola, ela estava escrevendo e a professora dela falou para ela que a letra dela era horrível, que ela nunca ia melhorar aquela letra. E aquilo gerou um trauma na vida dela e ela não escreve mais. E ela adorava escrever. Então, assim, autoridades é uma coisa muito séria. Professor, pai, mãe, patrão, líderes são pessoas que têm um certo peso nas palavras na vida da gente. Então, olha, a pessoa, essa moça tem mais de 30 anos hoje. Então, quer dizer, quando ela estava na escola primária, então quer dizer, tem mais de 20 anos isso. E mesmo assim, ela ainda não venceu esse medo. Então, quando dá uma caneta para ela, um lápis, e pede ela para escrever alguma coisa, ela arruma uma tremedeira, ela soa a mão, ela fica fora de si. Por quê? Porque não venceu o medo, né? E devido a ela ter essas reações, ela não escreve mais, ela evita o máximo possível escrever. Mas não há como vencer a não ser enfrentando, a não ser diagnosticando aonde nasceu o medo. Então, a primeira coisa é você identificar o medo. A segunda coisa, decidir enfrentar esse medo. Ainda que você soe a mão, ainda que você trema, ainda que você fique ofegante, dá ansiedade, mas precisa enfrentar o medo. Por quê? Porque senão você nunca vai conseguir vencer. Então, diagnosticou, viu aonde que nasceu esse medo? Decida enfrentar. É a segunda coisa. A terceira coisa, de que forma enfrentar? Se você achou a solução, aliás, se você achou o medo, né, diagnosticou o medo, procure um profissional da psicologia. Vai no psicólogo. Se você não consegue falar isso com seus pais, com as autoridades da sua vida, ou seja um amigo, se você não consegue falar, procure ajuda profissional. Vá na psicólogo, vá no psicólogo. Aqui eu tenho esse medo e eu tenho sensações de pânico quando eu tenho que enfrentar esse medo. O psicólogo irá te ajudar a enfrentar esse medo. É necessário procurar ajuda. Tem certos medos que dá reações na gente, como dessa moça que eu falei, ela treme, ela soa a mão, ela começa a ficar ansiosa, a respiração dela começa a ficar ofegante. Então, é algo que precisa de ajuda profissional, né? Então, a gente precisa identificar o medo, decidir enfrentar o medo, mas tem a maneira de enfrentar esse medo. Qual que é a maneira? Depende da intensidade dele. Se você consegue falar com um amigo, vai lá e fala com o amigo. Se você consegue falar com alguma autoridade na sua vida, pai, mãe, professor da faculdade, né?
alguém que você confie, líderes, fale desses medos com essas pessoas, alguém que você confie. Se você não consegue falar, se você começa a passar mal quando fala desses medos, procure ajuda profissional, procure o psicólogo, trata o medo, não fuja dos seus medos, porque quanto mais você fugir dos seus medos, mais eles aumentarão, mais eles crescerão e vai ficar ainda mais difícil você enfrentar. Então, esses tipos de medo, eles não são, a gente não pode aceitar eles na vida da gente, a gente tem que enfrentar eles e vencê-los, né? O único medo que é legal a gente ter na vida da gente é aquele medo preventivo, como eu disse, né? Usei o exemplo aqui do carro em alta velocidade, você precisa ter esse medo da alta velocidade porque ele é preventivo, ele previne de acidente, de atropelar alguém, então ele é preventivo, aí ok, mas esses medos que nos travam de alcançar alvos maiores, nós precisamos enfrentá-los, não tem como vencer os medos sem enfrentá-los. Então a gente falou sobre o medo preventivo, sobre o medo da rejeição, e agora a gente vai falar, para a gente finalizar, sobre o medo do que as pessoas vão falar. Esse medo é um dos medos assim que a gente mais vê nos jovens, né, e nos adolescentes. Boa noite, Claudinha. Boa noite, pastor André, pastora Regiane, Valentina, aos pastores da Vale, um abraço. Esses medos do que as pessoas vão enfrentar, do que as pessoas vão pensar a nosso respeito, nos impede de fazer coisas novas, né? Nos impede de alcançar objetivos maiores. Então, essas questões a gente precisa ter o quê? Bom senso primeiro, né? Então, assim, se você tem paz no seu coração de fazer certas coisas, se você tem ali a bênção, né, das autoridades do Senhor na sua vida, se você tem tudo para fazer, tem ali a palavra de Deus te dando vamos dizer assim, a luz verde acendeu, vai e faz. Qual é o problema de fazer? Então, às vezes, a opinião das pessoas, se você se importar o que as pessoas vão falar de você nos projetos novos, né, numa decisão que você tem, você não faz nada, porque não existe agradar o mundo inteiro, não existe agradar todo mundo. Isso não existe, né? Não existe isso. E às vezes pessoas ficam presas nessa questão, com medo de magoar as outras pessoas e acaba não fazendo nada. Ah, mas eu tenho medo de magoar certas pessoas. O medo, esse tipo de medo te trava, porque esse medo não te impede, aliás, te impede de alcançar algo maior. Então, você precisa vencer esse medo. E de que forma que vence? Enfrentando. Principalmente agora, né, nessa época de lives, tem muitas pessoas fazendo lives. Se todas as pessoas que estão fazendo lives, inclusive eu, fosse preocupar com tudo que as outras pessoas iriam pensar a respeito delas, não ia ter live nenhuma, não ia ter tema nenhum, não ia acontecer nada. Então, esse tipo de medo, ele precisa também ser enfrentado. Por quê? Porque senão você não sai do lugar, porque senão você não rompe, você não alcança nada, né? Então, medo do que as pessoas vão falar, medo do que as pessoas vão pensar de você,
esse tipo de medo trava. É necessário que você parar, ver o que te levou a tomar aquela decisão, colocar na balança. Se você tem paz no seu coração, se você tem a palavra de Deus ali te direcionando, né? Se você tem ali cobertura espiritual das suas autoridades, que isso é uma coisa muito importante. Os pais, é muito importante a opinião deles. Ah, Mayra, então eu tenho que me preocupar em quais as vozes na minha vida? A voz de Deus, a voz dos seus pais e a voz da sua liderança. Ponto. Se você tem paz no seu coração com essas 3 vozes, ok, faça o projeto. Sinal verde. Agora, se você for esperar todo mundo da sua vida concordar com tudo que você faz, com tudo que você fala, você não vai sair do lugar, porque não existe isso. Agradar todo mundo. Fazer tudo o que todo mundo quer que você faça. Não existe isso. Ok? E o último medo que a gente vai comentar agora é um dos medos também que tem dominado essa geração, né? Principalmente jovens e adolescentes. Medo de perder alguém. Medo de deixar a pessoa sair da sua vida. Medo de perder o amor daquela pessoa. Medo de perder a atenção daquela pessoa. Medo de ficar sozinho. Medo de não ter amigo por causa agora da pandemia, né? Todo mundo tem ficado mais em casa, todo mundo tem ficado mais virtual. Medo de não ter atenção das pessoas que ama. Esse medo também aprisiona e esse medo precisa sair da sua vida. E é um dos maiores medos de adolescentes, de pré-adolescentes, de idosos, de jovens, medo de ficar sozinho, medo de não encontrar ninguém, medo de não casar, medo de não namorar, esse medo ele tem predominado na vida dos jovens e dos adolescentes. E isso precisa ser enfrentado, isso precisa ser tratado. De que maneira, Mayra? Enfrentando. Por que você tem medo de ficar sozinho? Primeiro, quem falou que você vai ficar sozinho? Ah, mas ninguém me liga, ninguém me manda mensagem. Mande você mensagem, ligue você. Ontem eu estava comentando sobre isso, da gente ser a resposta da nossa queixa, seja a resposta da sua reclamação. Ah, mas ninguém quer ser meu amigo. Você tem sido amigo de alguém? Se você tem sido amigo de alguém e aquela pessoa não tem sido seu amigo, realmente ela não é para a sua vida. Porque amigos permanecem, né? Amigos dão sinais de que são seus amigos. Então, assim, peça ao Senhor para levantar amigos verdadeiros, amigos que vão cuidar de você, amigos que vão contribuir para a sua saúde mental, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual, amigos que vão te ajudar a crescer. Esse tipo de pessoa você precisa ter na sua vida e Deus levanta. Agora, pessoas tóxicas, pessoas que só te colocam para baixo, pessoas que não acrescentam na sua vida, não tenha medo de perder essas pessoas. Deixa elas irem. Deixe as pessoas irem, sabe? Ontem a gente comentou um pouco sobre a dependência emocional, de pessoas ficarem ali no pé das outras pessoas por medo de ficar sem atenção, por medo de ficar sozinho, por medo de ser rejeitado, e isso tem escravizado pessoas. Pessoas têm ficado doentes emocionalmente por causa disso. E dependência emocional é uma coisa muito séria mesmo. Pode te travar, né? Pode travar a sua vida.
Então, esse tipo de medo de ficar sozinho, né, de perder pessoas, como que ele é enfrentado? Primeiro, buscando o Senhor. Deus, me cura da carência, porque existe carência na área de relacionamento amoroso, mas existe também a carência de atenção, carência de afeto, carência de atenção mesmo das pessoas, né? Ana, um abraço, querida, saudade de você, beijo para você e toda a sua família. Então, esse medo de perder atenção, esse medo de perder pessoas, esse medo de perder ali amizades, né? Ele precisa ser enfrentado. Primeiro, Senhor, cura a minha carência de afeto. Deus é amor, Ele é o próprio amor em pessoa. Peça que Ele te encha, sabe? De todo o amor dEle. Porque se você entender, se você estiver cheio de todo o amor do Senhor, você não vai ficar dependente da atenção de outras pessoas, do afeto de outras pessoas. É muito bom receber carinho, é muito bom receber atenção, é muito bom receber ali o amor das pessoas, é muito bom e saudável. Mas se isso não acontecer, você tem o amor do Senhor. Você tem ali o amor em pessoa morando dentro de você, quando você aceita Jesus na sua vida. Então, peça ao Senhor, Deus, me cura dessa carência afetiva, me cura da carência emocional, me cura da carência da atenção das pessoas, porque nem sempre as pessoas vão poder te dar atenção 24 horas, né? Mas Jesus está olhando para você a todo momento, 24 horas, e o amor dele é derramado a todo momento sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então, esse amor precisa nos preencher. É como uma vez eu ministrei lá na igreja. O amor de Jesus, ele precisa ser o suficiente nas nossas vidas. Sabe, essa dependência emocional, essa dependência de afeto, de carinho, precisa sair das nossas vidas. O medo de ficar sozinho precisa sair das nossas vidas, porque a gente nunca está sozinho. Nós temos o Senhor, nós temos o amor dele, né? Então, eu espero ter te ajudado, ter te abrido, né, a mente para esses tipos de medos, de como você pode enfrentá-los, de como você pode dominá-los através do domínio próprio, né? Que é um dos frutos do Espírito Santo, o domínio próprio. Então, tem como você vencer esses medos. O único medo saudável é o preventivo, é aquele que te gera segurança, que te gera prevenção de coisas ruins. Aí, ok. Os outros medos que a gente conversou aqui, medo de se sentir sozinho, medo de rejeição, né? O medo de começar algo novo. Todos esses medos, eles precisam ser enfrentados. E eles só são vencidos se a gente enfrentar ele, se a gente encarar eles, né? Se esse tipo de medo te gera sensações de respiração ofegante, de ansiedade, as mãos soam, você fica acelerado, né? Você fica tremendo, você fica assim, fora de si, é necessário procurar ajuda profissional, né? Tem os psicólogos, tem os psiquiatras que o Senhor também usa para nos abençoar. Então, vamos vencer esses medos, né? Ainda que a gente tenha vivenciado dias difíceis, Deus não perdeu o controle, o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele tem cuidado de nós. A verdade de Deus não muda, né? A palavra de Deus não muda, não deixa
os acontecimentos dos últimos dias levar você a pensar que a palavra de Deus muda. Ela não muda. A palavra de Deus muda as situações, as circunstâncias, os quadros, né? Então, eu espero ter ajudado você e eu quero orar agora, orar por você, orar por sua casa, pela sua família. Então, onde você estiver, feche os seus olhos agora, envie essa live para outras pessoas. Se você conhece pessoas que têm sofrido com medo, né? Medo de pandemia, medo dos dias que a gente tem vivenciado, manda essa live para essas pessoas. Eu creio que o Senhor vai abençoá-las e eu tenho certeza que Deus tem o melhor para cada um de nós, porque é isso que está escrito na palavra dele e ele é fiel. Então eu tenho deixado aqui o meu WhatsApp pessoal, tem pessoas me mandando mensagens, eu fico tão feliz quando isso acontece, né? De eu saber que, assim, pela graça do Senhor tem alcançado pessoas. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, alcançar e ajudar as pessoas com esses temas que a gente tem trago aqui. Então, vou deixar meu WhatsApp pessoal aqui, se você deseja conversar mais a respeito dos medos, se você deseja conversar mais a respeito desses assuntos que eu tenho trago aqui, pode me chamar no WhatsApp, é o meu WhatsApp pessoal, a gente pode conversar a respeito e eu creio que Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor é. Deus, eu peço ao Senhor, Pai, visita cada um agora, cada um, Senhor, que está nessa live, os que vão, Senhor, entrar, assistir. Deus, eu oro para que o Senhor possa ajudá-los, ó Pai, a vencer esses medos. Medos, ó Pai, que tem travado a vida delas. Medos, Senhor, ó Deus, que tem ali, Senhor, paralisado projetos, planos, ó Deus. Medos, Pai, que tem travado as pessoas. Eu oro para que o Senhor venha, Pai, tirar esses medos agora. Senhor, ajude essas pessoas, ó Deus, a sentirem o seu amor. Porque sabemos, Pai, que o amor do Senhor lança fora todo medo, Deus. E eu oro pedindo, Pai, para que o Senhor venha, Senhor, encher cada um com o seu amor agora. Que eles possam crer na sua palavra, que nos dá a segurança, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, que até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos ajudado. Senhor, eu oro para que o Senhor venha alcançar agora cada família, cada casa, Senhor. Eu oro para que a presença do Senhor, ó Deus, venha ser derramada sobre essas pessoas, que toda carência venha ser curada agora, no nome de Jesus, que a presença do Senhor, ó Deus, venha estar sobre cada família, venha estar sobre cada lar. E eu oro, Pai, para que nós possamos ouvir testemunhos vivos do agir do Senhor em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Obrigado por você estar aqui, ter entrado. Que Deus guarde a sua vida. E eu vou deixar aqui o meu WhatsApp pessoal, se você deseja conversar mais a respeito desses assuntos que a gente tem tratado aqui. Você pode me chamar no WhatsApp. Manda essas lives para outras pessoas que você sabe que tem enfrentado dias difíceis. Lá no feed também tem vários outros temas. Você pode entrar lá e ser abençoado em nome de Jesus. Amanhã a gente vai estar aqui novamente a partir das 10 horas da noite e será outro tema. Não vou falar agora, vai ser surpresa. Amanhã vocês vão acompanhar ali nos meus stories e amanhã a gente se encontra aqui novamente, ok? Então que Deus te abençoe e até amanhã em nome de Jesus.